Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, alunos do curso Ministério da Pregação, estamos aqui hoje com a nossa terceira aula e, como prometido, nós estamos aqui com esse projeto de te auxiliar no Ministério da Pregação, de auxiliar você para que você tenha uma entregue essa mensagem de forma eficaz, de forma coerente, de forma consciente, para que as pessoas que te ouvem consigam ter o entendimento real daquilo que você está transmitindo. E hoje nós vamos tratar acerca da essência do Ministério da Pregação. Qual é a essência que todos nós como pregadores devemos ter? Hoje a gente vê muitos pregadores aí fabricados pelo YouTube, pela internet, pessoas inacessíveis, pessoas difíceis de você ter um contato direto com elas, pessoas que são estrelas, né, que acabam tendo assim eu não digo assim um grupo de pessoas para trabalhar com ele, né, que isso é o ideal que aconteça à medida que o ministério avança, mas são pessoas que são inacessíveis, você não consegue falar com ela por rede social, por telefone, você não consegue chegar até essa pessoa para fechar uma agenda, para de repente abrir seu coração e ouvir ela. Então eu gostaria de falar sobre a essência. Qual é a essência que todo pregador deve ter? E em primeiro lugar, o pregador precisa ter espiritualidade. A vida do pregador será a sua vida de pregação. Se eu vivo uma vida devocional em casa, eu vou viver uma vida espiritual fora. Se eu vivo uma vida de intimidade com o Senhor em casa, eu vou viver uma vida que externa, que exala Cristo por onde eu passar. É melhor ser um pregador preparado do que ser um pregador de sermão preparado. Porque tem muita gente que vai para a internet, para as redes sociais, prepara uma mensagem para pregar, prepara um sermão ali, faz uma entrega até boa, porque ele fala bem, ele tem uma boa aparência, ele tem um alcance bom nas redes sociais, tá? Mas será se esse pregador, ele realmente mergulhou, estudou, se aprofundou para conseguir entregar um sermão com eficácia, ou ele foi lá no YouTube, copiou tudo de outra pessoa e por ele ter uma boa retórica, ele conseguiu ter o nível de entrega que ele esperava. Nós precisamos estar atento a isso, porque quando um pregador está cheio do Espírito Santo, o que ele disser, a igreja vai sentir a presença de Deus. Meses atrás, veio o pastor Luiz Carlos de Lima aqui na nossa igreja em Camboriú. E as pessoas estavam com aquela expectativa, né? Dizendo, nossa, aquele pregador, aquele pastor, ele só fala sobre doutrina, usos e costumes. Gente, quando ele abriu a Bíblia para pregar, foi assim um mover espiritual que aconteceu na nossa igreja. Deus derramou a sua graça, a sua presença, o seu poder. Por quê? Porque ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque ele é um homem humilde, ele é um homem acessível, ele é um homem espiritual. Então, pregadores que estão cheios de Deus, eles pregam com o seu testemunho, pregam com a sua vida, com o seu comportamento, com a humildade. Eles pregam também com a mensagem que o Senhor os confiou. O Senhor confia mensagens poderosas e excelentes na mão de pregadores que estão realmente cheios do Espírito Santo. Portanto, a essência de todo bom pregador deve ser, antes de mais nada, estar cheio do Espírito Santo. Se nós tivermos uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, de coerência, de obediência a Deus, haverá autoridade em nós na ministração da palavra de Deus. Se nós estivermos alinhados ao propósito e ao centro da vontade de Deus, nós vamos conseguir entregar essa mensagem com maior eficácia. Em segundo lugar, eu gostaria de tratar do que eu já falei aqui no primeiro momento, que é acerca da humildade. A humildade, amados, é o primeiro sinal de que alguém nasceu de novo e é realmente um homem, uma mulher de Deus, de coração convertido, de coração transformado, de coração liberto. A humildade é a condição para que eu e você venhamos receber o olhar admirado de Deus. A humildade é a condição, nós estamos condicionados a isso, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos projete, para que o Senhor nos envie, para que nós venhamos como flecha acertar o alvo, precisamos ter humildade. A humildade é o segredo da honra. Provérbios diz que adiante da honra vai a humildade. Todos os homens de Deus que são honrados são homens humildes. E às vezes a gente não conhece uma pessoa e acha que ela é humilde, mas quando a gente se aproxima é inevitável. Eu lembro que meu esposo, enquanto jovem, ele amava um pregador. E quando ele conheceu esse pregador finalmente, que ele foi até ele teve assim, um choque muito forte por causa da postura que esse homem teve com ele ali no momento, né? A pessoa foi ríspida, foi deselegante. E um homem de Deus, ele nunca faz isso.
O que é humildade? Humildade na prática é aprender a pedir desculpas, aprender a pedir perdão quando você erra, quando você falha, liberar perdão também, é aprender a pedir ajuda quando é necessário. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele vai ter esse princípio. As pessoas que você costuma ver errando na internet, que elas nunca se posicionam com pedido de perdão quando elas erram em algo, são pessoas que não são humildes e que não têm essa espiritualidade aguçada, essa intimidade com Deus. Pessoas que são humildes, elas sabem elogiar, elas dão oportunidade para outras. Uma vez, meu pastor do Maranhão falou que ele tinha muita vontade em ver pregadores que, por acaso, quando não podem atender uma agenda, diz, leva fulano, que ele é mais crente do que eu. Ele é tão bom quanto eu. E a gente não vê tanto isso acontecendo. A gente não vê pregadores se elogiando, exceto se forem amigos. Mas você não vê, geralmente, pessoas que são anônimas sendo elogiadas por grandes pessoas que estão aí na mídia, que estão aí no auge, no holofote, na fama. Você não vê. Por quê? Por que as pessoas têm dificuldade de elogiar? Porque não são humildes. Porque não têm verdadeiramente o coração transformado e moldado pelo Espírito Santo. Uma pessoa humilde também, ela obedece seus superiores. Portanto, se você é um pregador da palavra, você precisa saber que você está subordinado a uma autoridade pastoral. Todo bom pregador, ele tem carta de recomendação. Todo bom pregador, ele tem decência na sua vida com Deus, na sua igreja também. Ele congrega, ele tem intimidade com os irmãos, ele tem um bom nível de um ciclo bom de pessoas que ele olha e as pessoas se espelham nele, né? Então, assim, como é que eu vou dar testemunho para fora se eu não dou testemunho dentro? É bem incoerente isso. Um bom pregador, um pregador humilde, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele aprende também a perdoar, ele aprende a ficar calado. Gente, eu confesso que tem horas que é muito difícil para mim me calar diante de algumas situações, porque eu já sofri muitas injustiças. Então, quando você é muito injustiçado, você cria aquele senso, você quer se revestir de uma capa, às vezes, para demonstrar que você não é mais atingido com algumas coisas, ou que você, às vezes, deseja demonstrar que você tem um senso de justiça muito aguçado. Então, se acontecer alguma coisa, aqui, você já se reveste daquilo e já quer revidar, já quer falar, já quer responder, e nem sempre o sábio vai responder a tudo. Às vezes o nosso silêncio vai falar mais do que nossas palavras. Uma pessoa humilde também, ela aprende a orar com humildade. Ela aprende a buscar o Senhor e viver uma vida de renúncia, aprendendo sempre. Aprendendo mais de Deus, aprendendo a estar sós com Deus. Aprendendo a viver uma vida de solitude com Deus. Porque há uma diferença entre a solitude e a solidão. A solidão é aquilo que nós somos quando não queremos. Às vezes a gente não quer, né, estar sozinho, não quer viver uma vida solitária, mas a solitude é algo que eu quero, que eu busco. Eu busco ter uma vida de solitude com Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. Então, você vê que ser humilde tem mais a ver com o que nós fazemos do que com o que os outros fazem conosco. Ser humilde não é ser passivo, ser humilde não é ser pobre, ser humilde não é ser fraco, muito menos ser ignorante. Ser humilde é um comportamento de alguém que mortificou o seu orgulho, que matou o seu ego, que se permitiu ter o seu ego transformado pelo Espírito Santo, que se permitiu ser moldado, que se permitiu ser aperfeiçoado por Deus. Pois a gente sabe que a soberba impede que as virtudes venham aparecer na nossa vida. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria, com os humildes está a honra, com os humildes está a graça. Portanto, se você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa graciosa. E ainda que você sofra em áreas da sua vida, você não vai usar o púlpito para fazer desabafos acerca dos seus sofrimentos. Você precisa entender também que no ministério, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque tem gente que age dessa maneira, ele só pensa nele. Aí a gente acha, não, ser humilde não é pensar tanto em nós, não. É pensar menos em nós. Quando eu sou humilde, eu não fico me projetando. Eu sou um grande pregador, eu fui em tal lugar. Não, você não pensa tanto de si mesmo. Deixa que as pessoas pensem de você.
Quando você é humilde, você pensa menos em si e mais nos outros. Olha, eu vou, ainda que eu não esteja bem, eu vou pregar, porque eu tenho que entregar a mensagem que o Senhor me confiou, porque ali tem pessoas que estão precisando. Às vezes eu fico chateada quando eu vejo algumas pessoas cancelando agendas porque receberam uma agenda melhor, ou até mesmo deixando de cumprir um compromisso porque precisava ir para uma viagem, para uma festa, e a gente que quer ter um ministério eficaz, que quer ter um ministério relevante, jamais pode fazer isso. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus se doou, se esvaziou de si mesmo para servir. Jesus se esvaziou de si para que os outros fossem abençoados. E a nossa vida como pregadores da palavra tem que ser coerente nesse aspecto. Eu preciso ter algo para derramar na vida dos outros. Eu preciso ter algo para entregar para os outros. Porque quanto mais eu me esvazio de mim, mais eu me encho e me revisto de Deus. Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 9, estão ali as bem-aventuranças. E a humildade é a mãe de todas as virtudes. Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo começa com a humildade. A humildade precede a honra. A humildade abre portas. A humildade está ligada à mansidão. A humildade está ligada à projeção espiritual do que Deus tem a fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas, se nós olharmos, o oposto da humildade é o orgulho. E o orgulho é um ladrão que tenta roubar a glória de Deus. Todas as vezes que a gente vê pessoas orgulhosas, você pode esperar que a queda dessa pessoa é breve. Eu sei que você sabe de um famoso cantor que disse que ele era acima da média. E eu sei que eu imagino que você saiba aonde ele chegou. O orgulho é um assassino da humildade. Todas as vezes que nós nos orgulhamos de quem somos, dos lugares que nós vamos, das portas que se abrem para nós, nós vamos nos enchendo de orgulho. E onde tem orgulho, não tem espaço para humildade. O orgulho é a prostituição do caráter. Quem é orgulhoso, ele corrompeu totalmente o seu caráter. Ele se vende, ele se assenta em mesas que Jesus não se sentaria. Ele participa de coisas que Jesus não autorizou ele a participar. Nós precisamos entender que o orgulho é uma tolice. É uma tolice acima de qualquer outra virtude. O orgulho é inimigo da sabedoria, porque quando eu sou orgulhoso, eu acho que eu não preciso mais aprender. Para que eu vou fazer esse curso? Para que eu vou estudar teologia? Não, eu abro a Bíblia e Deus fala, não é assim. Nós precisamos ter sabedoria. O orgulho é uma afronta à onisciência, à onipotência, à onipresença de Deus. O orgulho é uma mentira para nós mesmos, porque a gente não tem noção de onde o orgulho pode nos levar, e isso de forma negativa. O orgulho é uma idolatria do eu. Quando eu me coloco em uma posição, em um pedestal, onde eu quero que as pessoas me honrem, me elogiem e me afamem, é porque o orgulho já tomou conta do meu coração. O orgulho é uma desonra contra a humildade de Cristo. Jesus diz, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. O orgulho é cobiçar uma posição que não lhe cabe. Quantas pessoas desejam a posição do outro, desejam ser honrados como o outro, desejam estar no lugar do outro. E orgulho é querer ocupar algo que não lhe cabe, que Deus não preparou para você viver. O orgulho é a essência de um caráter demoníaco. Satanás é um exemplo disso. Quando nós vemos pessoas orgulhosas que querem colocar o pé ou colocar uma barreira no caminho dos outros para que a pessoa venha cair ou ser pega em tropeço, eu vejo Satanás agindo na vida dessas pessoas. Orgulho é um barco furado com uma carga pesada dentro e a qualquer momento esse barco vai afundar. Orgulho é o sopro do diabo no nosso coração. Então todo orgulhoso tem uma parte, e a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, caso ele não seja transformado. Um pregador orgulhoso é um péssimo testemunho. E ele só terá cada vez menos agendas, afora que ele vai ser abatido por Deus a longo prazo. Sabe por quê, amados? Eu lembro de uma vez de um jovem que foi convidado para ir pregar numa igreja perto da igreja que eu congregava. E ali era tudo no mesmo campo e nós fomos fazer uma visita a essa igreja porque tinha um pregador de fora. Quando ele chegou, ele começou a tratar mal a irmã que estava dirigindo o culto. Ele disse, eu fui convidado para pregar para muita gente, não foi para pouca. Então eu não vou pregar a mensagem que eu preparei para pregar hoje aqui. Eu vou deixar para pregar quando esta irmã trouxer mais gente. Aquela irmã era líder do círculo de oração.
E aquela irmã se afastou dos caminhos do Senhor por causa da vergonha que ela passou. Mas foi alto, muito alto o preço que aquele jovem pagou. O preço que ele pagou foi um divórcio, uma exposição pública, uma desonra. E até hoje, quando eu volto na minha cidade, eu vendo aquela irmã, eu fico triste, porque eu lembro do episódio que aconteceu. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Antes de você pisar em alguém, antes de você se corromper e se ensoberbecer, peça ao Senhor que retire o ministério. Porque se o ministério for palco para nos fazer orgulhosos, nós nunca fomos chamados por Deus. Uma terceira essência de todo pregador é a coragem. A coragem é uma virtude muito importante, porque todo homem, toda mulher de Deus deve ser forte e corajoso. Assim como o Senhor disse a Josué, assim como o Senhor disse a Gideão, os covardes e medrosos voltam, mas os corajosos avançam. Nós também precisamos ter coragem, porque sem coragem, como é que nós vamos transmitir a mensagem que o Senhor nos confiou? Como é que nós vamos denunciar o pecado? Sem coragem, como é que nós vamos nos opor a tudo que se levanta contra o reino de Deus? Pregadores frouxos e covardes não agradam a Deus, pois eles recusarão na hora de ser um arauto da verdade, vendo o povo frio na frente de um povo cheio de pecado e contaminado pelo sistema. Pregadores frouxos, quando ele chega numa igreja que o pastor diz, aqui você não pode falar sobre esse assunto, esse e esse, ele diz, então tá bom. Mas pregador corajoso, ele diz, se eu não posso pregar contra o pecado na sua igreja, então eu prefiro não pregar aqui. Pregadores medrosos não vão nunca cumprir o texto de Paulo que está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 5, que diz, pregue a palavra, inste, a tempo, a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão ter comichão, coceira nos ouvidos. E sendo assim, eles vão amontoar para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando a fábulas. Mas tu, corajoso, seja sóbrio. Tu, corajoso, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Se você for corajoso, se você for corajosa na entrega da mensagem que Deus te confiou, o próprio Deus te levantará e te projetará. Mas se você for covarde, se você for medroso, se você baixar a guarda, o Senhor não tem acordo com você. Uma outra coisa que faz parte da essência da pregação é você observar grandes pregadores da história da igreja. Há diversos pregadores excelentes em toda a história da igreja. Então, assim, eu deixei alguns nomes ali no PDF para você olhar e eu quero pedir a você, analise um pouco a vida de cada um desses homens e mulheres de Deus. Estude o livro História da Pregação. Eu estou aqui com o volume 2. Esse aqui eu estou lendo agora. Ele é um livro excelente. E você vai ver, tem o volume 1 e 2. O volume 1 não está aqui acessível agora para eu pegar. Mas você vai ver, se você ler esse livro, são 2 volumes, você vai ver a riqueza que há na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, que pregaram com muito poder e autoridade. A quinta essência são os exemplos bíblicos de grandes pregadores. Na Bíblia, você vai encontrar muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que deixaram um legado de como pregar a palavra de Deus, tais como Moisés, Samuel, Esdras, os profetas ali do Antigo Testamento. Em Atos também nós temos Jesus, Pedro, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé e outros. Estude a vida desses personagens bíblicos e você vai ter a sua essência como pregador mais aguçada, mais preparada para transmitir a mensagem que o Senhor te confiar. Em sexto lugar, e não menos importante, todo pregador precisa buscar a essência da sabedoria. A sabedoria, ela vai nos auxiliar a falar, a se portar, a entrar, a sair, porque a sabedoria tem muitas finalidades. E dentre elas, nós temos a sabedoria como coragem para trabalhar, para governar, para escrever. Nós temos a sabedoria como um legado para ensinar, para viver. A sabedoria é uma arma para discernir, para nos relacionar, para apaziguar conflitos, para aconselhar pessoas, para criar os nossos filhos.
como esposas para ser boas esposas, ser bom marido também para sua esposa, no casamento, nos relacionamentos, em todas as áreas nós precisamos de sabedoria. E não é diferente também no ministério da pregação. A sabedoria é a coisa principal, porque ela nos protege. Ela nos protege das heresias. A sabedoria é algo principal porque ela nos promove, ela nos projeta, ela provisiona o nosso ministério, ela cuida do equilíbrio ministerial e ela dá pavimentação para nós caminharmos sobre ela. E quais são as fontes de sabedoria? Segundo o livro de Provérbios, a sabedoria tem como fonte Deus, temer a Ele, os sábios, os relacionamentos com as pessoas, a observação, a disciplina, a Bíblia, entre outras coisas. Eu gostaria aqui de rapidamente compartilhar com você sobre a questão dos relacionamentos. Amados, se nós tivermos sabedoria em nossos relacionamentos, nós evitaremos inúmeros conflitos na nossa vida. Nós vamos deixar de nos embaraçar com pouca coisa. A sabedoria Eclesiastes, por exemplo, é melhor do que o dinheiro, é melhor do que riquezas, é melhor do que armas, é melhor do que poder, é melhor do que força. A sabedoria é algo importante que todos nós, como servos de Deus, como pregadores da palavra, devemos procurar ter. Os pregadores mais sábios, eles irão mais longe. Sabe por quê? Porque eles vão saber o tempo de falar, o tempo de ficar calado. Eles vão saber discernir o que é certo, o que é errado. Eles vão saber o modo das coisas. Eles não vão gastar energia à toa. E sendo assim, todo bom pregador que busca sabedoria precisa ter em suas mãos sempre a Bíblia e no coração a palavra de Deus, queimando, inflamando todo o seu ser. Eu desejo que essa terceira aula tenha te ajudado, te dado uma visão acerca do que você, como pregador, deve buscar na essência. Nós, pregadores, precisamos nos vestir bem, precisamos falar bem, precisamos transparecer segurança para o público que nos ouve. Precisamos ter a palavra do Senhor ali sempre pronta, um esboço sempre bem preparado para transmitir essa mensagem. Mas antes de mais nada, nós precisamos ter essa essência. Ela vem de várias fontes, a essência do pregador. Ela vem da sabedoria, ela vem dos relacionamentos, ela vem dos exemplos da Bíblia, dos exemplos de grandes legados da história da igreja. Ela vem também da nossa coragem, da fidelidade que o Senhor nos dá de transmitir a mensagem. Ela vem também de uma outra fonte que é a humildade. E se nós olharmos, o mais importante de tudo, que está lá no topo, é a espiritualidade. Não adianta nada nós termos uma boa aparência, nos vestirmos bem, falarmos bem, se nós não tivermos comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, sem comunhão com o Espírito Santo de Deus, o nosso ministério não terá alcance, eficácia, não terá proveito, porque vai ser algo como que projetado pelo homem. Mas se nós estivermos alinhados ao Senhor, ao centro da vontade de Deus, o Senhor nos dará unção e autoridade. O Senhor diz na sua palavra: eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião em todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Então, se você tiver essa essência e buscar viver essa vida de humildade, de equilíbrio na busca e na entrega diante da presença do Senhor, o seu ministério será eficaz, o seu ministério será assertivo, o seu ministério será projetado pelo Senhor e como flecha vai acertar o alvo que Ele tem estabelecido para a sua vida. Busque essa essência, busque sondar o que há no seu coração, busque a real motivação de você estar querendo ser um grande pregador da palavra, uma grande pregadora da palavra. Se a motivação for a glória de Deus, se a motivação for ganhar vidas para Cristo, se a motivação for saquear o inferno e povoar o céu, se a motivação for estar alinhado ao chamado de Deus para a sua vida, se a motivação maior for um coração em chamas, brotando lá do seu íntimo, inflamando o íntimo do seu ser, na busca para ganhar vidas para Cristo, você terá um ministério eficaz. Mas se a motivação for as pessoas te respeitarem, as pessoas te terem em mérito, as pessoas te prestigiarem, saiba de uma coisa: as mãos, os braços que te abraçam hoje, as mãos que te cumprimentam hoje, os lábios que sorriem para você hoje, amanhã eles podem te criticar, essas mãos podem se afastar de você e esses abraços, eles podem ser, na verdade, abraços falsos. Mas se você cumprir com lealdade o seu chamado, se você viver na presença do Senhor com espiritualidade, com renúncia, com entrega,
com humildade, olhando para os exemplos da história, olhando para a grande nuvem de testemunhas que nos foi dada, você vai cumprir com eficácia o seu ministério. O meu desejo é que Deus seja louvado através do seu ministério. O meu desejo, e o curso não terminou, nós ainda vamos trabalhar cada modo de pregação, temática, expositiva, textual, e eu creio que até terminar esse projeto, você vai estar aperfeiçoando-se para que você entregue essa mensagem com eficácia e com confiança. Você está pronto para ensinar outras pessoas também que desejam evoluir no ministério da pregação. Mas saiba de uma coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O meu desejo é que você chegue em lugares altos. O meu desejo é que Deus seja glorificado através do teu ministério. O desejo do meu coração é que você vá longe e que você cumpra o chamado de Deus para a tua vida. Que você esteja no centro da vontade dele. Que você esteja escondido nele. Que você esteja revestido-se dele e das armaduras dele para você vencer o dia mau. Agora saiba de uma coisa. Todo conhecimento será em vão se a principal motivação do teu coração não for a glória de Deus. Não for que o nome dele seja conhecido através da tua vida. Olha ao seu redor. Há uma grande quantidade de pessoas que às vezes desejam teu sucesso, mas também há uma grande quantidade de pessoas que desejam teu fracasso. E o resultado do seu ministério será aquilo que você faz aonde ninguém contempla, no quarto, com a porta fechada, em secreto, falando com o Senhor. O resultado do teu ministério público será a tua vida de renúncia, será a tua vida de intimidade, será a tua vida longe dos aplausos das pessoas que quando você termina de pregar, chega e diz, eu me espelho em você, eu admiro você, eu quero tirar uma foto com você. O teu sucesso principal é dentro do teu quarto, falando com o Senhor e recebendo do Senhor a direção para o teu ministério, a direção para fazer esse chamado evoluir, a direção para fazer esse chamado avançar. Eu sei que nem todos nós iremos às nações, mas o lugar onde Deus tem para a nossa vida, homem nenhum pode tirar, a não ser nós mesmos. Se permitirmos que a soberba entre no nosso coração, se não olharmos para nós como criaturas que éramos destinadas ao inferno, mas que por misericórdia o Senhor nos alcançou. Pregue para os outros, mas pregue primeiramente para você. E viva essa palavra antes de pregar. Porque de nada adianta termos uma vida de eficácia no púlpito se nós não tivermos uma vida coerente dentro da nossa casa. A minha oração é que o Senhor me ajude a melhorar. E a tua oração também deve ser essa. Deus, com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, com todo o meu empenho, com todo o meu intelecto, eu quero te servir, eu quero te glorificar, eu quero te dar o melhor do meu tempo, o melhor dos meus anos, o melhor dos meus dias, o melhor dos meus recursos. Invista em livros. Deseje estar cada dia mais evoluindo ministerialmente. E o Senhor será glorificado em você e depois através de você. Porque para Deus o mais importante é o que você é com Ele, antes daquilo que você é com os outros. Que Deus siga te abençoando e até a próxima, em nome de Jesus.